Pergunta do consulente José Luiz, do bairro Vila Aurora, em Guarujá. Ele ligou e pede para o pastor falar sobre os livros apócrifos. Quem escreveu os livros apócrifos, pastor? Queremos dizer ao nosso consulente José Luiz que a palavra apócrifo, ela define uma falta de identidade do escritor do livro. Então, é um tipo assim de falta de autenticidade daquele que se coloca como escritor. Tem origem duvidosa e o autor, às vezes, que se atribui como sendo o escritor, não é realmente. Daí a razão apócrifo, suspeito, duvidoso, incerto, inseguro. Então são 7 livros, fora outras colocações menores, que não entramos mais dentro da edição da Bíblia Católica. No Antigo Testamento nós temos Judite, Tobias, Baruque, temos Eclesiástico, Sabedoria e 1º e 2º Macabeus. São os 7 livros chamados livros apócrifos. Agora, no próprio livro de Macabeus, o escritor faz menção da sua possibilidade de erro no escrito que está fazendo, de modo que deixa suspeita para o leitor confiar naquilo que está escrito. De modo que, então, há colocações impróprias que divergem do próprio conteúdo da Bíblia, correta edição protestante, com 66 livros, enquanto a edição católica tem 73, que são os 7 livros conhecidos como livros apócrifos. De modo que a sua pergunta, quem escreveu, é duvidoso, porque a própria palavra apócrifo mostra esta incerteza do próprio escritor que dá o seu nome como sendo o escritor do citado livro. Próxima pergunta do consulente Edenir. Ele pergunta ao pastor se há alguma diferença entre as expressões transgressão, iniquidade e pecado. Quero dizer ao nosso consulente Edenir que são palavras sinônimas. Você dizer iniquidade, você dizer pecado e você dizer transgredir, você está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, são palavras diferentes, mas com um sentido único, sempre qualificando todos como pecado, por fim. A próxima pergunta é do consulente Manuel Messias. O texto é de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Ele pede aqui para o pastor explicar, falar um pouco sobre esse texto, e eu vou estar lendo então para o pastor e para os ouvintes. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento tomar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como
pelo fogo, pastor. Tenho dito frequentemente que um versículo isolado do seu contexto pode ser usado como um pretexto. Por exemplo, o nosso consulente faz aqui uma colocação no versículo 10. Em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Então nós temos um problema muito sério na igreja de Corinto. Paulo foi o que abriu o trabalho naquela cidade muito ímpia, havia templos ligados aos deuses, onde havia prostituição sagrada, de modo que a aceitação de Cristo como Salvador envolvia, às vezes, problemas sérios, porque a pessoa, até se libertar daquelas formas de viver impróprias para um cristão, exigia tempo. Agora, Paulo, então, está dizendo, olha, quem abriu o trabalho aí, tomou conta de vocês, na abertura, fui eu. Agora, havia no meio do povo, então, aquela preferência. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Cada um grupo determinado da igreja se dividia em pequenos grupos e dava preferência a um determinado pregador. Paulo está reivindicando que ele, como aquela pessoa que abriu o trabalho na cidade de Corinto, ele tinha preeminência para determinar a igreja fazer o que ele determinava, porque ele era o responsável pela própria igreja. E nós encontramos, então, nessa epístola de 1ª e 2ª Coríntios, colocações impróprias, que o apóstolo Paulo repreende veementemente. É o capítulo, por exemplo, o capítulo 10 de 1 Coríntios, quando havia até pessoas que se envolviam em práticas ligadas aos cultos pagãos. E o apóstolo Paulo chama a atenção, vocês são cristãos ou pagãos? Quem se envolve com o paganismo não pode ser chamado cristianismo. Então, a opção tem que ser dada, ou sim ou não. E aí chegava até o ponto, então, Paulo de determinar que a celebração da ceia do Senhor fosse de tal modo que cada pessoa de per si pudesse examinar, ver se ele estava em condições de participação da ceia. De modo que esse versículo aqui está se referindo ao porte da igreja de Corinto, que a igreja tinha divisões, tinha preferências por pregadores, um gostava de outro, um gostava de terceiro, outro gostava de Paulo, e Paulo está reivindicando seu direito de abertura de trabalho, responsável pela igreja na sua conduta, e ele está chamando a si, então, essa responsabilidade, como diz aqui o versículo, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já posto pelo próprio apóstolo Paulo, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não tinha nada de ter essas preferências, mas a soberania da obra de Deus estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo salvar os pecadores, e isso nós lemos no próprio capítulo 1 de Corinto. Ele faz menção, quando cheguei a vós, não foi com sublimidade de palavras, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Judeus pedem milagre, gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então ele estava reivindicando essa autoridade
na sua pregação contra o desejo dos próprios coríntios, que tinham certas preferências, que chegava à elite da cidade. Pastor, aproveitando aqui no verso 12, ele fala sobre a obra que cada um vai realizar sobre este fundamento que é Cristo. E aqui ele fala o tipo de material, não é, pastor? Fala de ouro, prata e pedras preciosas, que o fogo não vai desfazer, não vai ter detrimento, e fala sobre madeira, feno e palha. Esse texto aqui, pastor, está falando do tribunal de Cristo? Falando de galardão? Exatamente. Então aqui é chamado um tribunal galardatório. Não é um tribunal de juízo para condenação. É daquilo que os cristãos, pelo trabalho que realizam espontaneamente para a obra de Deus, eles vão ser galardoados, como diz lá o Apocalipse capítulo 22, eis que cedo venho, comigo trago o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então há pessoas inoperantes na obra de Deus, não tem responsabilidade alguma, não aceita nenhuma incumbência, no dia do galardão vai ficar com a mão vazia. E outros há que trabalham com o objetivo de serem vistos, serem apreciados, serem elogiados, e esses também já tiveram seu galardão nesse conceito que prefere serem vistos e apreciados. Agora, aquele que trabalha autenticamente para ver que a obra de Cristo cresça, que o nome de Jesus seja enaltecido, esse vai ter galardão, e um grande galardão. Então, nós temos que ter esse critério, observar o que Paulo diz aqui, nessa epístola, para que não sejamos decepcionados no dia galardatório. Isto é, chegar ao tribunal de Cristo não para juízo, mas para ser galardoado. Muito bem, prezado ouvinte, aproveite a oportunidade. Nos dias 8 e 9 desse mês, nós vamos realizar aqui o seminário escatológico, e uma das palestras vai abordar o tribunal de Cristo. Muito importante você, meu irmão, minha irmã, saber a respeito do tribunal de Cristo. Como o pastor falou, um tribunal para galardoar aqueles que cooperam, que trabalham na obra do Senhor. Nós passamos agora à pergunta da consulente Alessandra, e é da Itália, viu? A nossa consulente aqui, internacional, pastor, está acompanhando pela internet o programa, tem grande apreço aqui pelo pastor, tem orado em favor do pastor e do programa, pela continuidade desse trabalho. Então ela fez aqui um relato para o pastor. Tenho uma irmã em Cristo que passa muitos problemas com o seu esposo que não é crente. E conversando com ela, eu disse que não é bom dar pérolas aos porcos, e acho que ela ficou aborrecida. Pedi perdão, pastor, por telefone, mas ela continua aborrecida. O que eu faço? Quero um conselho do Senhor. Eu gostaria de perguntar à nossa consulente se a sua irmã era cristã antes de casar-se. O atual marido dela é cristão ou é incrédulo? Caso ela, sendo cristã, se casasse com um homem não cristão, ela desobedeceu a Deus, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concorda entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essas colocações que nós fazemos reflete o que ela, na verdade, era antes desse casamento. Se era cristã, ela tinha obrigação de servir a Deus casando-se com uma pessoa da mesma fé. E agora está o problema que a irmã tem levantado e que é difícil reparar, porque estão casados civilmente e não vou aconselhar a separar-se, mas à luz da Bíblia Sagrada, ela tem participação nesse erro. Então, ensinos de Jesus relativos a famílias, onde a divisão pode ocorrer religiosamente falando. Por exemplo, Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39. Olha só o que Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, dentro de casa, onde devia haver, como diz o texto bíblico, casando não são mais dois, mas uma só carne, está no livro de Gênesis, capítulo 3. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Ou seja, viver em plena harmonia. Agora, quando um casa, sendo o outro crente, e o crente conhecendo a Bíblia, que não deve haver esse casamento de ordem diferente, o problema cabe à pessoa que é crente estar se unindo contrariamente à Bíblia Sagrada nesse casamento e tem que suportar os dissabores que virão. Agora, no caso aqui presente, é um membro de família, toda a família não é cristã, mas um membro da família aceita Cristo. Então ele fica antipatizado pelos demais membros da família, que não aceitam aquela posição dessa pessoa que, embora seja membro da família, tem uma posição religiosa diferente. E aí Jesus está mostrando que para segui-lo, essa pessoa que se tornou cristã, ela deve suportar os dissabores da antipatia dos demais parentes, porque os próprios parentes se tornam inimigos daqueles que aceitam a Cristo Salvador. E aí vem a colocação central: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E agora, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí está a grande prova de uma pessoa que aceita Cristo como Salvador, se torna antipatizada pelos demais, a ponto de os próprios pais repelirem: esse não é mais nosso filho. Esta não é mais nossa filha, porque agora se tornou crente. E agora, como é que essa pessoa vai fazer? Vai renunciar à sua fé ou vai continuar crente em Cristo, seguindo a Jesus Cristo? E Jesus está dizendo: quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A opção tem que ser feita por nós, e eu quero dizer para você, meu prezado ouvinte, olha, Cristo
vale mais do que tudo, sem desfazer a amizade de família, mas escolha Jesus Cristo. Exclusivo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois desta vida, amizades de parentes se desfazem, mas uma pessoa você precisa dela. E essa pessoa é Jesus Cristo. Sem Ele não tem salvação, não tem entrada no céu.